Era quarta-feira de manhã, isso mesmo. O dia depois da terça que eu te contei no episódio passado. Jamais, gente, eu vou esquecer. Porque, como eu disse no episódio passado, né, que eu tava com a minha filha, com a minha caçula no colo, e eu fiquei ali parada no escuro, tentando entender que não dava mais para continuar daquele jeito, sabe? De fato, não dava mesmo. Mas você não tem noção como Deus, ele é lindo. Aliás, a gente tem noção, né? Porque eu acordei no dia seguinte, bem cedo, né? Claro, cheia de preocupações, enfim. E as meninas todas estavam dormindo, então eu fiz o café da manhã, eu sentei na bancada da cozinha com o celular na mão. E foi ali, naquela manhã, que aconteceu uma coisa que eu jamais estava esperando, sabe? De verdade. E aí eu vendi sem estar online. Acredita? Meu Deus. Nossa. Quem vende, né, online, ou quem nunca vendeu e quando faz a primeira venda, nunca vai esquecer. Eu não tinha postado nada, eu não tinha respondido stories, eu não tinha mandado mensagem pra ninguém. E mesmo assim, tinha uma notificação no meu celular dizendo que alguém tinha comprado. Então, gente, eu quero dizer que esse episódio é sobre essa manhã e sobre o que essa primeira venda silenciosa me ensinou, que mudou para sempre a forma como eu construo qualquer coisa hoje. E se você está chegando agora, eu me chamo Anne Saraiva, eu sou farmacêutica por formação, eu abandonei a minha profissão. Eu sou mãe de 4 meninas e hoje eu moro aqui na Flórida, mais especificamente aqui em Orlando, e eu vivo 100% de marketing digital. Mas o que importa mesmo, né, para esse episódio não é o que eu sou hoje, tá? Não. É o que eu era naquela quarta de manhã. Eu era uma mãe cansada, com a xícara de café na mão, achando que precisava trabalhar mais para ganhar mais. Alguém se identifica? Foi essa mulher que descobriu que naquela manhã que existia um outro caminho. Nossa. Deixa eu te colocar dentro daquela cozinha, porque era bem cedinho, né? Eu levantei, as meninas estavam dormindo. Eu fiz, né, o nosso café da manhã. A casa estava em silêncio, coisa rara, né? Porque quem tem filha e, né, quase da mesma idade, apesar das minhas ser um pouco diferentes as idades, né? Mas são crianças também, hoje não mais. Mas elas estavam dormindo. E aí eu peguei o celular meio no automático, aquele gesto que toda mãe, né, empreendedora conhece, a gente checa antes mesmo de pensar. Então eu abri as notificações e tinha ali uma venda pequena, $50. Jamais eu vou esquecer, porque eu sei que parece pouco, e de fato é pouco. Mas não era o valor que eu estava importando naquele momento, sabe? O que me importava mesmo era o horário. Era a hora que aquela venda tinha entrado. 3h42 da madrugada. Pensa, gente, 3h42. Eu tenho isso porque eu escrevo todas as noites, né? Então, eu marco tudo que eu faço. E quando aconteceu isso, eu estava dormindo. Eu estava com a minha filha comigo. E sem fazer nada, sem postar nada, sem responder ninguém. Olha isso. E mesmo assim, alguém lá do outro lado tinha entrado, lido, decidido e comprado. Meu Deus. Eu fiquei olhando para a tela uns 2 minutos, sabe, sem reagir. Porque ali, naquela manhã de quarta, eu entendi uma coisa que mudou tudo. A venda, ela não dependia mais da minha presença. Sim, eu tinha uma estrutura no ar, fazendo o trabalho que antes era meu, uma página existindo, um e-mail escrito e um caminho montado. E essa estrutura, ela não dormia, ela não cansava, ela não tem filho que adoece, ela não tem TPM, ela só
funciona. Simples assim. E foi nesse momento que a ficha caiu de verdade. Tudo que eu tinha feito até ali, postar todos os dias, responder todo mundo, estar online o tempo inteiro, né? Porque a gente sabe como é. Não era trabalho, gente. Eu era refém. Eu era refém da minha própria presença. E ali, naquela manhã, eu vi que dava para ser diferente. Sim. Não foi fácil, viu? Não foi. Mas agora deixa eu te explicar a parte prática, tá? Porque eu não quero que esse episódio seja apenas uma história bonita, tá? Eu quero que você saia daqui sabendo o que tem que existir para uma venda acontecer enquanto você dorme. Cara, isso é forte, né? Olha isso, vou repetir. O que tem que existir para uma venda acontecer enquanto você dorme. E eu vou te dizer uma coisa. Aliás, eu vou te dizer 3 coisas, tá? Só 3 que tem que existir. Primeiro, uma oferta clara. Aí você vai pensar, tá, eu já sei, todo mundo fala isso, né? Então, mas todo mundo fala isso, mas você que tá aí do outro lado fica pensando, é só isso? Sim. São 3 coisas que vai fazer a sua vida mudar, se você fizer isso hoje. Uma oferta clara, uma coisa só. E um problema específico, tá? Um problema específico que essa coisa, essa oferta, ela resolve. 100 mil produtos, sem confusão. Só isso. Naquela época, a minha era um material muito simples, tá? Era um passo a passo curto, só isso. $50, ponto, direto. A segunda coisa que você precisa é um lugar onde essa oferta, ela vive. No caso, uma página, né? Mas essa página não precisa ser linda, ela precisa ser honesta. Ela tem que dizer para quem é, o que é e o que muda na vida dessa pessoa. E o terceiro ponto, um caminho que leva a pessoa até essa página sem você precisar empurrar absolutamente nada. Pode ser um e-mail, pode ser um conteúdo que continua existindo, pode ser um link na bio. Mas tem que ser uma rota, tá? Não post solto que some em 24 horas, como a gente sabe que acontece no Instagram. Esses 3 pedaços juntos formam o que eu chamo hoje de estrutura silenciosa. E foi isso que vendeu para mim, às 3h42 da manhã, enquanto a minha filha dormia comigo. Isso mesmo. Agora a parte que ninguém te fala, tá? Quando essa primeira venda silenciosa acontece, o que, né, no normal passa na nossa cabeça? Que a gente quer voltar para o velho hábito. E qual é esse velho hábito? Você quer começar a postar mais, porque a gente acredita, né, que agora tem que postar mais, porque já deu certo, né? Então a gente vai vender mais. Quer aparecer mais, quer aproveitar o momento, não é verdade? Olha, não faz isso, tá? A primeira venda silenciosa não é um sinal para você correr, é um sinal para você confiar na estrutura e começar a melhorar ela aos poucos, um pedaço por vez. Porque o jogo aqui não é fazer uma venda, tá? É fazer com que essas vendas comecem a se repetir todos os dias. E para isso acontecer, você não precisa de mais conteúdo, você só precisa de mais clareza dentro do que você já faz, dentro do que já existe, tá? Então, no próximo episódio, eu vou te contar como essa estrutura cresceu, como aquela primeira venda de $50 virou várias por dia, sem eu dobrar o tempo de trabalho, sem eu virar escrava do celular. Eu vou te mostrar o que eu mudei, o que eu mantive e, claro, o erro que quase quebrou tudo no meio do caminho. Então, se essa quarta-feira de manhã te lembrou
de alguma manhã sua, daquela em que você também achou que precisa, sabe, trabalhar mais para ganhar mais. Me mande uma mensagem, manda a palavra sistema lá no meu direct. Eu mesma respondo e eu te mostro por onde começar a montar a sua estrutura silenciosa, sem fórmula mágica, tá? Pelo amor de Deus, sem promessas, só o caminho real. Combinado? Então eu te espero no próximo episódio. Um beijo de luz.